Olá pessoal, aqui é o Hudson Felipe, quero dar boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Felipe Technologies. No vídeo de hoje vamos entender como criar um banco de dados usando o MySQL Command Line. Vamos criar um banco de dados, vamos criar uma tabela e vamos inserir dados dentro dessa tabela, usando a linha do comando do MySQL. E já estou aqui com o meu champ aberto e o meu MySQL. Vou executar o command line MySQL, ajustar ele para cá. Vou aqui em propriedades, a fonte vou deixar em 19, vou dar um enter, pois não tem nenhuma palavra passe. Para ajustar mais um pouco, vou dar um show schemas, o show databases para mostrar os bancos de dados existentes. No caso, os bancos de dados existentes são esses aí. Então, vamos agora dar um create schema para criar um novo banco de dados. Vamos dar aqui default character set UTF-8 default collate general UTF-8 tradução general CI. Então, desse vamos criar um banco de dados baseado no padrão UTF-8. Então, vou voltar para aqui, dar o nome do banco de dados que queremos. No caso, vou criar um banco de dados com o nome loja. Então, vou dar aqui um enter. Queria que one row affected, tudo ocorreu bem. Então, vou dar aqui um show databases ou show schemas. Ele vai mostrar que ali já criamos o nosso banco de dados loja. Então, vamos aqui criar uma tabela. Agora vamos criar uma tabela. Primeiro vamos dar um use loja para selecionarmos o nosso banco de dados loja. Então, para criar uma tabela, vamos seguir os seguintes comandos: create table cliente. Então, create table cliente será o cliente será o nome da nossa tabela no banco de dados loja. Então, vamos adicionar aqui um ID int integer, diminutivo de integer. Primeiro key será uma chave primária auto increment, que terá um auto incremento. Então, esse ID vai controlar todos os dados que serão inseridos. Quando inserir um dado, ele vai colocar na posição 1, o outro na posição 2, 3, assim sucessivamente. Vai dar mais controle aos nossos dados. Então, vamos adicionar aqui um nome cliente, que será o nome que será pedido ali, com parâmetro, será de tipo varchar, tamanho 30, e vou adicionar uma constraint nele, not null, que indicará que será obrigatório preencher este campo. Então, vírgula, telefone cliente. Tu podes colocar telefone simplesmente, mas gosto de colocar essa organização, telefone cliente, que faz parte da tabela cliente. Então será um tiny int tamanho 9, not null, não será nulo, será também obrigatório preencher este campo. Então vamos adicionar uma outra variável, email cliente, será do tipo varchar tamanho 20, not null, também será obrigatório preencher esta coluna, este campo. Então vou dar aqui um default char set UTF-8, que será uma tabela baseada no padrão UTF-8. Então, a dizer que criamos uma tabela
Adicionamos um ID, primeiro key, not null, auto increment, nome, cliente, tamanho 30, telefone, tamanho 9, e-mail, tamanho 20, e colocamos ali a constraint default char set, UTF-8. Vamos dar o enter. Então, query OK, zeros affected, tudo correu bem. Vamos dar aqui um show databases. Vamos dar aqui um news loja para selecionarmos ela. Vamos dar aqui um describe cliente, que é o nome da nossa tabela no banco de dados lojas que nós criamos. Ela vai nos descrever todas as colunas existentes ali, o seu tipo. Então, como podem ver, está aí o nome ID, int, nome cliente, varchar tamanho 30, telefone cliente, e-mail cliente, o ID, tem a chave primária, ele já indica ali. Se é nulo ou não, ele diz que não é. Nenhum campo é nulo. Então, agora vamos ter que inserir dados dentro dessas colunas, dentro da nossa tabela que acabamos de criar. Então, podemos colocar um select asterisco from cliente. Ele vai imprimir todos os dados que temos ali. Então, no caso de um empty set, que significa que ainda está vazio. Então, vamos ter que inserir dados dentro da nossa tabela. Vamos dar aqui um set into cliente, abrir parênteses, nome. Vamos passar todos os nomes das nossas colunas, da nossa tabela. O ID não precisamos informar. Vamos dar aqui nome cliente, telefone cliente, e-mail cliente, vamos dar aqui um values. Então, dentro do values, vamos passar todos os valores que queremos inserir aí, referente ao nome das colunas e o tipo que informamos, de acordo com a organização que nós fizemos ali. Então, entre aspas simples, vou colocar o meu nome ali, Edson Felipe, que é o primeiro parâmetro que informamos, vírgula, vou colocar o número de telefone 84 1 2 3 4 5 6 7, lembrando que são 19 posições. Vou colocar aqui, entre aspas simples, o e-mail, vou colocar um Edson, inventar aqui, @gmail.com. Vou dar um enter, query OK. Então significa que correu tudo bem. Vamos dar aqui um select, asterisco from cliente. Então podemos ver aqui ID posição 1, nome é Edson Felipe, e-mail edsonfelipe@gmail.com. Então podemos ver que ele, o número de telefone, só colocou 3 posições. Isso é porque o TIN ainda só armazena 3 números, 3 dígitos. Então vamos ter que trocar isso. Vamos ter que alterar a nossa tabela telefone cliente. Então, para fazer isso, é só vamos para aqui, vamos dar um use loja. Vamos estar aqui alter table. Vamos ali adicionar o nome da coluna telefone cliente. Antes disso, alter table cliente, que é o nome da tabela que queremos informar. Vamos dar aqui um modify column, que queremos modificar a coluna cliente. Vamos dar aqui um int posição tamanho 9. Vamos dar aqui, ele deu aqui um OK. Vamos dar aqui um use loja, 2 pontos. Vou copiar a query que nós criamos lá. Eu vou trocar alguns dados aqui. Vou dar aqui, vou tirar aqui o meu nome. Vou dar o nome de Vitor José. Vou alterar aqui 88 1 2 3 4 5 6 7.
Vou alterar o e-mail. Vitor@gmail.com. Vou dar um OK. Vou dar um select or from cliente para imprimir os dados da tabela. Ok, dados imprimidos. Agora, como podemos ver no telefone, todos os dados que inserimos ali estão aqui presentes. Então, é assim que inserimos dados, criamos um banco de dados, inserimos dados dentro dele e criamos uma tabela. Vou dar aqui um exit para sairmos. Vou entrar aqui no MySQL Workbench, vou atualizar ali a nossa loja, banco de dados loja criados, a nossa tabela cliente de colunas que nós criamos. Vou dar aqui um select all from cliente. O asterisco, pessoal, para imprimir todos os dados, para selecionar os dados da tabela. Então, como podemos ver ali, ele imprimiu os dados da tabela de São Felipe e Vitor José, os e-mails e o número de telefone. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se isso te ajudou de alguma forma, se isso te apoiou, se foi interessante saber como se cria dados, se cria um banco de dados, se cria uma tabela, clica aí no botão de gostei e continua assistindo os vídeos do canal e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Tchau.